Ao vivo não, né? Só gravação. filmando. Então, beleza. Bom dia a todos, aqueles que eu não falei ainda. A gente vai dar continuidade aí ao estudo de oração na revista, né? E a gente está na lição 4. Personagem bíblico aí que a gente, com o qual nós estamos aprendendo é o pai da nação de Israel, é o nosso amigo Jacó. Esperamos vê-lo na glória, conversar com ele, né? Poder ter essa troca aí com ele. Mas ao longo das duas aulas anteriores, a gente viu que a vida desse personagem bíblico, Jacó, ela é uma história que pode ser contada em 3 atos, né? A revista faz assim. 3 lutas que a nossa revista destaca como principais. A sua luta no ventre com seu irmão Esaú, a luta com seu sogro durante o período em que Jacó trabalhou para ele, e a mais importante, a definitiva, a luta última, a luta de Jacó com o anjo do Senhor, o próprio Deus, na verdade, no lugar que é conhecido como o Val do Rio Jabó. Só recordando, o Val é onde o rio dá passagem, né? A gente consegue passar a pé. A gente comentou também que, embora a revista ela se limite a esses 3 atos, então, embora a revista se limite a esses 3 atos, a vida desse personagem ela foi muito mais complexa, ela foi muito mais atribulada do que isso, né? O nosso querido Jacó teve problemas graves no seio da sua família, no seu relacionamento com suas mulheres e com seus filhos também. Talvez ele tenha vivido uma vida mais tranquila só no finalzinho, né, da jornada dele, quando ele foi morar no Egito, ali com seu filho José governando aquela terra. Com relação ao primeiro ato da vida de Jacó, a sua luta no ventre, e a gente está fazendo uma pequena revisão aqui, né, como eu costumo fazer, do que a gente já viu antes, nós percebemos que esse primeiro ato, a luta dele no ventre, ela está intimamente relacionada com a soberania de Deus, nos 3 aspectos que estão expostos aí no slide. O aspecto número 1, a aliança estabelecida por Deus com Abraão, o avô de Jacó, com relação à terra prometida e à descendência de Abraão, a própria nação de Israel. Número 2, relacionada com o propósito de Deus de separar para ele um povo para chamar de seu. Esse povo viria de Jacó e não de Esaú. E finalmente, a fidelidade de Deus com a sua palavra. O que Deus estabelece, o que Deus planeja, o que Deus determina, vai acontecer. Não há plano B para Deus. Avançando na lição, chegamos ao segundo ato da vida de Jacó, que a revista destaca, qual seja a luta com seu sogro Labão. O livro do profeta Oséias, capítulo 8, a primeira parte do versículo 7, está aí no slide, ali na parte de baixo, diz o seguinte, na Nova Versão Internacional: eles semeiam ventos e colhem tempestades. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Esse texto, ele apresenta um preceito bíblico importante. A revista, se você leu, você observou que ela chama de lei da semeadura e da colheita. É interessante porque eu não combino previamente nada com o pastor, mas ele acabou falando sobre isso um pouquinho, sobre a questão de não retribuir o mal com o bem. Então esse texto que a gente vê aqui, ele tangencia o que a gente aprendeu hoje em Romanos. Então, se você leu a revista, você percebeu
que o autor da revista usa dois adjetivos para esse princípio bíblico, a lei da semeadura e colheita. O autor diz que ela é inevitável e é precisa. Então, querido, Jacó, na juventude dele, usou a trapaça para enganar seu pai Isaque. Quando esse chamou Esaú para abençoar, e Jacó se fez passar por Esaú, inclusive com a ajuda da mãe dele. Esse mesmo Jacó, agora já adulto, encontra alguém tão ou mais golpista do que ele, seu futuro sogro Labão. Jacó colheu exatamente o que ele plantou. Ele enganou e ele foi enganado. A essa altura, talvez você possa estar imaginando que essa lei da semeadura e da colheita, ela não seja tão infalível, tão inevitável ou tão precisa quanto a revista coloca. E é natural que você pense assim, é natural que nós pensemos assim. Sabe por quê? A gente vê por aí tanto criminoso, gente que planta sementes selecionadas de corrupção e passam impunes. Não acontece nada. A nossa classe política está cheia de gente assim. Não acontece absolutamente nada. Ficamos com a nítida impressão que, para muitos, o crime de fato compensa. Então, essa lei da semeadura e da colheita não seria tão precisa assim. Esse é um questionamento justo. Inclusive, um dos escritores do livro de Salmos, um cara chamado Asaf, ele fez exatamente esse questionamento. Abre no Salmo 73, a gente vai ler até o verso 20. Folheia a sua Bíblia até o Salmo 73. Deixa marcado aí em Gênesis 32, que é o nosso texto base, mas folheia a sua Bíblia aí até o Salmo de número 73, um Salmo de Asaf. Vou fazer aqui a leitura, a minha versão é a revista atualizada. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A impressão que a gente tem ao ler esse texto
é que Asaf está falando de algumas figuras que nós conhecemos. Arrogantes, soberbos, sem compromisso com Deus, falam e agem com malícia, chegam a se gabar das suas cretinices. Eu me recordo de um político bem conhecido, que aliás deveria estar preso, que em um vídeo se gaba das mentiras que ele contava lá fora, lá no exterior. Como Asaf diz, são estes os ímpios, sempre tranquilos, certos da impunidade, aumentando as suas riquezas. O salmista Asaf chegou a sentir inveja deles. Caramba, esses caras zombam de Deus e não acontece nada. Estão sempre se dando bem. Mas aconteceu algo interessante com Asaf. No verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Querido, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais claros para você serão os propósitos dele, o caráter dele. Asaf entendeu o destino final dos ímpios. Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Nós colhemos o que plantamos, sim, de fato, seja nessa vida ou na eternidade. Como o texto que o pastor trouxe essa manhã nos diz, a Deus pertence a vingança. Quanto a Jacó, ele colheu o engano na sua relação com seu sogro. E talvez tenha sido interessante para Jacó passar isso durante a sua vida. Talvez seja esse tipo de coisa que nos alerta. Opa, peraí. Eu planto o mal e colho o mal. Algo está errado. Talvez seja esses os que Deus escolhe para si. Aqueles que percebem que ao semear o mal, plantarão o mal também. A revista diz, ela fala assim, no começo da página 23. Acompanha aí comigo. É o comecinho aí do ponto 2. A luta continuou com seu sogro. Para a gente é a página 27, tá, pastor? O trapaceiro e suplantador encontrou um homem mais injusto e mais desonesto do que ele, na pessoa do seu próprio sogro Labão. Na lei inevitável e precisa da semeadura e da colheita, a Bíblia adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma passagem em Gálatas 6, 7, e aí ele sugere esse texto que está projetado aí, que é Oséias 8, 7, a partir do versículo. Quantas vezes nossas orações têm sido prejudicadas exatamente pelo egoísmo que nos faz enganar a outros? Se não houver arrependimento, outros nos enganarão em dose muito maior, como correção permissiva do próprio Deus. Como o pastor colocou hoje pela manhã, isso acontece até que você quebre a corrente da vingança. Ele me enganou, eu vou enganá-lo. E aí, sucessivamente. Enquanto o pastor falava, eu me lembrava da história de duas famílias do meio oeste americano, ali, acho que século 17 ou 18. Eu não sei se é exatamente um mito ou se foi algo que aconteceu, e eu não vou lembrar do nome dessas famílias, mas elas viviam em guerra uma com a outra. Isso foi explorado em desenho animado, eu lembro que eu vi isso. Né? Então, assim, matavam-se, uma família matava, ou armava armadilhas para os filhos uns dos outros, e aí o outro lado se vingava, e aí tornava a vingança para o outro lado, e isso continuamente, até que sobrou um só de cada família, e parece que eles se mataram entre si. Acho que um do nome das famílias era McCoy, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Eu não sei exatamente se isso é uma lenda, né, uma lenda americana, ou se de fato aconteceu algo do gênero. Mas, enfim, até que esse ciclo de enganação, de engodo, seja quebrado,
isso acontece continuamente. O que você planta, você acaba por colher. Em um determinado momento, Jacó, que plantou a mentira, ele resolveu quebrar esse ciclo, a partir do momento que ele de fato se submete a Deus. Mas voltando a ele foi enganado por seu sogro, tanto no casamento quanto no salário. No casamento, a gente conhece a história, ele amava Raquel, mas Labão não cumpriu o acordo inicial que ele havia feito, ele entregou Lia, a filha mais velha. Jacó, que já tinha trabalhado 7 anos, teve que trabalhar mais 7 para poder desposar com a sua amada Raquel. Além de um péssimo sogro, Labão também foi um péssimo patrão. Por 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. Não era um pagamento em dinheiro, era uma parte do rebanho que Jacó teria direito, e Labão ia mudando isso a seu bel prazer. Fechando esse ponto 2, a revista diz assim: porém, onde é que a gente está? Porém, Deus não lhe permitiu. Pode ler, pastor, por favor. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal nenhum. Essa afirmação de Jacó às suas esposas denota a proteção de Deus à sua vida. Pergunta: será que ele orava neste sentido? O que você acha, querido? Será que Jacó orava para que Deus não permitisse que Labão lhe fizesse mal? O que vocês acham? Eu creio que sim. Apesar de ter usado a trapaça, apesar de ter usado de trapaça, Jacó tinha os exemplos de seu pai e de seu avô, seu pai Isaac e seu avô Abraão, como homens que oravam a Deus. Então, provavelmente, Jacó tinha esse hábito, de tanto que... Por isso é tão importante que os nossos filhos, eles nos observem em oração. O meu pastor no Rio, ele sempre costumava dizer que algo que marcou a infância dele era, assim, de frequentemente acordar de madrugada, talvez para beber uma água ou ir no banheiro, e ver o seu pai de joelhos clamando a Deus por sua família. Isso ficou gravado na mente dele e ele acabou reproduzindo isso. Então eu creio que Jacó de fato orou ou orava continuamente enquanto estava lá com Labão sendo tripudiado, enganado, ainda assim orava para que ele não lhe fizesse mal. Então Jacó tinha esse exemplo de seus familiares, de seu pai e de seu avô, que oravam a Deus, e provavelmente ele seguiu esse exemplo. Mas das lutas que Jacó enfrentou na vida dele, essa foi certamente a que mudou de forma definitiva a sua vida. A gente está no ponto 3, a luta maior foi com Deus. Jacó estava aqui fugindo da casa de Labão, voltando à terra de seus pais. Deus havia o abençoado, Jacó é agora um homem de posses e de uma família numerosa. Mas tinha um problema. O temor de um possível reencontro com seu irmão Esaú, aquele mesmo que o havia jurado de morte, domina o coração de Jacó. Ele então se volta para Deus, numa oração humilde, de espírito quebrantado. Essa oração está registrada nos versículos de 9 a 12 de Gênesis 32. Eu vou ler aqui e você acompanha comigo. Volta ali para Gênesis 32, versículos de 9 a 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Eu estou em Gênesis 32, versículos 9 a 12. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo,
para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Como bem diz a nossa revista, aqui aparece um homem muito diferente daquele egoísta e trapaceiro de outrora. Jacó sabe que é indigno das bênçãos de Deus. Ele coloca a sua aflição diante do Senhor, diante do altar de Deus, e suplica por proteção. Jacó demonstra fé em buscar a Deus, mas ele também coloca a sua fé em prática. Nós também falamos sobre isso hoje de manhã. Ele monta e executa um plano de reconciliação com seu irmão. Uma estratégia reparadora, como chama a revista. Do rebanho dele, das suas posses, Jacó separa uma parte para presentear seu irmão. Mas Deus já havia resolvido tudo. Deus havia tirado a raiva e a amargura do coração de Esaú. O capítulo 33 de Gênesis registra o reencontro de Esaú e Jacó. O versículo 4 diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Deus havia mudado, de fato, o coração de Esaú. Deus havia respondido à oração de Jacó. Mas veja, o pastor comentou sobre o livro de Tiago, a questão da fé e das obras. Deus colocou, melhor dizendo, Jacó colocou sua fé em ação. Ele orou ao Senhor de forma humilde e confiante, mas ele não ficou parado. Ele fez a parte dele, digamos assim. Ele teve a atitude de reconciliação com o irmão dele. Na noite anterior a esse encontro emocionante aí com seu irmão Esaú, Jacó tem um encontro com o Criador do universo. Como a gente viu na primeira parte da lição, na primeira aula, Deus se apresenta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, numa aparição pré-encarnada. A Bíblia nos ensina que Deus se revela a nós por meio do seu Filho. Um encontro, querido, com Deus o Pai, em pessoa, mataria um ser humano. Nós não podemos resistir à sua glória e à sua santidade, não com esse corpo. Mas como o escritor de Hebreus diz, Cristo é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, assim como foi com Jacó. Deus se apresenta a ele numa figura pré-encarnada do Senhor Jesus. No Val de Jaboque, uma luta entre o Senhor e Jacó. Nessa luta, a graça de Deus é vitoriosa. A altivez, o engano, a autossuficiência, o pecado do homem são vencidos. Quem pode ler o slide na conclusão? Dá para enxergar? Então eu mesmo vou ler. Além dessas palavras, aliás, vamos lá. Diz John White no seu livro Ousadia na Oração: eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos. Ele preferia que Jacó tivesse reconhecido a sua impotência e tivesse se lançado sobre a misericórdia de Deus muito tempo antes. Que palavras são essas? Aí na sua revista a gente tem: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó finalmente reconhece a sua pequenez diante de Deus. É interessante porque essa passagem ela nos induz talvez se a gente não meditar nela de forma um pouco mais profunda,
a impressão que se tem é que um homem lutou com Deus e saiu vencedor. Na verdade, Deus se deixa vencer. Imagina, se nós lutássemos com Deus. A gente tem, ao longo do relato bíblico, homens que se opuseram a Deus e aconteceram duas coisas nesses eventos. Ou essa rebelião foi tratada, ou então esses homens, eles foram derrotados. Certo? Então aqui, Deus se deixa vencer. Na verdade, o vencido, como a gente já colocou, é o pecado, a vitoriosa é a graça de Deus. Deus muda o nome e a vida de Jacó. Jacó passa a ser, deixa de ser o enganador, como sempre foi conhecido, e Deus o chama por Israel, príncipe com Deus, pai da nação, que lhe toma emprestado o nome. Além dessas palavras que a gente leu aí no slide, o teólogo John White, ele também escreve o seguinte nesse mesmo livro aí, Ousadia na Oração. Devemos assumir o posicionamento de Jacó, de nos apegar a Deus e confiar plenamente no Senhor, e as coisas nunca mais serão as mesmas. As coisas nunca mais foram as mesmas para Jacó. Eu não estou querendo dizer que ele não teve problemas, ele teve. Ele continuou tendo problemas. Mas ali, sem dúvida nenhuma, no Val de Jaboque, foi um divisor de águas para Jacó. Ali, de fato, ele tem o seu nome mudado. A sua vida é, de fato, transformada. Deus fez isso com Jacó e ele pode fazer conosco também. Assim como fez Jacó, nós devemos nos apegar a Deus em oração, de forma submissa, perseverante, resistente. O valor que uma vida de oração dessa forma, uma vida de oração assim tem, deveria ser do conhecimento de todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra, em que podemos, Senhor Deus, estudar mais um pouco sobre a vida de Jacó, quando ele finalmente se rendeu completamente ao seu senhorio. O Senhor já vinha trabalhando o coração dele, o relato bíblico deixa isso bastante claro, mas ali, Pai, naquela luta entre o anjo do Senhor e o teu servo Jacó, finalmente a autossuficiência, o engano e o pecado são vencidos na vida do teu servo. Pai amado, que nós possamos, Pai, aplicar em nossas vidas o exemplo de vida e de oração desse servo tão valioso que o Senhor foi moldando à medida em que ele buscava e caminhava contigo. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes da gente encerrar, alguma pergunta, alguma dúvida, algum complemento, comentários? É interessante que o que Jacó estava propondo para Deus é que Deus poderia matá-lo, mas ele não ia deixar. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Se não for me abençoar, então me mata. Esse é o ponto de desespero que a pessoa que entendeu a coisa chega, né? Ele prefere a morte do que não ter a morte, digamos, do que não usufruir das bênçãos de Deus, né? Esse é talvez o ponto que cada um de nós precisa chegar, né? Muito bem. Obrigado, pastor. Então encerramos por aqui.